Como indicar a base legal correta para o tratamento de dados pessoais? A indicação da base legal para o tratamento de um determinado dado pessoal é muito importante e é uma etapa que requer muitos cuidados. Então, nesse vídeo eu vou te dar aí algumas dicas de como você vai conseguir chegar na base legal correta. Meu nome é Liana Trentin, eu sou advogada, sou mestre em Direito e trabalho com adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. A indicação da base legal para o tratamento de um determinado dado pessoal é um momento muito importante dentro aí de um projeto de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Mas há algumas fases que antecedem essa indicação e que é muito importante que você tenha muita convicção e que elas sejam desenvolvidas de forma correta para que você indique a base legal mais adequada para aquele tratamento de dados. Então, o primeiro passo é mapeamento e inventário de dados. O teu mapeamento deve estar o mais completo possível. Você precisa efetivamente desenhar todo o trajeto do dado pessoal dentro daquela organização. A partir do momento que você conhece todo o trajeto, você sabe de onde ele chega e para onde ele vai, né? O dado pessoal dentro daquela organização, você consegue responder algumas outras perguntas que são essenciais no momento aí de analisar qual que é a base legal correta para aquele tratamento de dados pessoais. Finalizado o mapeamento, depois de você já ter aí clareza sobre todo o trajeto que o dado percorre dentro da organização, chegou o momento de você identificar que tipo de dado que é. Ou seja, é um dado comum, é um dado sensível ou é um dado de criança e adolescente. Por que isso é importante? Porque a LGPD, ela traz conceitos e tratamentos diferentes a esses dados. Há tratamentos especiais para dados sensíveis e para dados de crianças e adolescentes. A LGPD, ela traz 10 bases legais. Contudo, há uma diferenciação no momento do tratamento e também da indicação das bases legais para esses dados, os sensíveis e os de crianças e adolescentes. Então, é muito importante que você tenha aí certeza de que tipo de dado que é que você está fazendo o tratamento. E aqui ainda cabe, né, nós fazermos aí um adendo quanto aos dados sensíveis. Por quê? Nós temos diferentes posicionamentos quanto aos dados sensíveis, quanto ao rol taxativo ou exemplificativo que a lei traz sobre o dado pessoal. Há uma corrente que acredita que dados sensíveis é somente aqueles que a lei diz que é, ou seja, que a lei traz um rol taxativo. E a outra corrente que acredita ser um rol exemplificativo, ou seja, que possam outros dados serem considerados dados sensíveis por correlação ou porque possuem aí semelhanças com aqueles dados que estão dispostos ali na LGPD. Particularmente, eu acredito se tratar de um rol taxativo, né? Quanto aos direitos, quanto aos dados sensíveis. Então, trata-se de um rol taxativo na minha opinião. Superada a identificação de que tipo de dado que é, após aí você já ter certeza da qual é a categoria que aquele dado pessoal pertence, passa-se ao momento de identificar como que aquele dado chegou na empresa, ou seja, como que aquela organização teve acesso àquele dado pessoal. Foi o próprio titular que forneceu ou aquele dado pessoal veio proveniente a um compartilhamento de um terceiro parceiro comercial? Ou então a empresa teve acesso àquele dado pela própria atividade ou por meio de uma lista de promoções, cadastros, enfim, são muitas as possibilidades, né? Mas é muito importante que você tenha clareza de como o dado chegou até a sua organização. Depois que você já tem clareza dessa informação, passa-se a outra necessidade de você identificar quem é o titular daquele dado pessoal. Por quê? Porque o titular de dado pessoal, ele pode ser o cliente daquela organização, o usuário, ou pode ser
até mesmo o teu próprio colaborador. Então é muito importante também que você tenha clareza de quem é o titular de dados pessoais. Por quê? Porque vai mudar a base legal, se for um usuário, se for um cliente ou se for o teu próprio colaborador. Então é muito importante também que você consiga aí diferenciar quem que é aquele titular de dados pessoais. Então agora, recapitulando, quais são essas dicas aí que eu dei nesse vídeo para você conseguir aí indicar a base legal mais adequada. Primeiro, passar pelo mapeamento, fazer um mapeamento completo que englobe todos os processos, que tratam dados pessoais dentro daquela organização. Segundo, identificar que tipo de dado que é, se é um dado pessoal comum, se é dado sensível ou se é dado de criança e adolescente. Lembrando que essa etapa é muito importante porque a lei traz aí diferenciações para o tratamento desses dados pessoais. Depois, descobrir como que aquele dado chegou até aquela organização. Quarto, identificar quem é o titular de dados pessoais, quem é a pessoa titular daqueles dados. Muitas vezes ocorre também de nós percebermos que há mais de uma base legal que poderiam ser aplicadas àquele tratamento de dados pessoais, mas é muito importante que nós escolhamos aquela base que melhor se adeque para aquele tratamento de dados pessoais. Lembrando que é uma base legal para uma finalidade de tratamento de dados pessoais. Agora que você já assistiu o vídeo, você já possui várias dicas para indicar a base legal mais adequada para um determinado tratamento de dados. Ficou com alguma dúvida? Ainda possui alguma insegurança quanto à base legal correta? Quanto ao momento correto de indicar a base legal? Eu tenho algo para te contar. Eu acabei de lançar um e-book, O Caminho para Definir a Base Legal Correta na LGPD. Nele eu te ensino um passo a passo de como você vai iniciar um projeto de adequação à LGPD até o momento exato de indicar a base legal correta. Além do mais, eu te ensino todas as informações que você precisa saber sobre um determinado tratamento de dados para indicar a base legal mais adequada. Além do mais, eu trago aí vários casos práticos com a indicação da base legal correta para você conseguir materializar os conceitos que você vai ter aí no e-book. Além, claro, de um bônus super especial. O link para você adquirir o e-book está aqui na descrição do vídeo. Acesse o link, baixe o e-book e depois volta aqui nos comentários e me conta o que você achou do e-book. Ou então, ficou com alguma dúvida? Me manda por e-mail ou escreve aqui nos comentários que eu venho te responder.